Olá pessoal, eu voltei. Depois de bom tempo, finalmente voltei a postar vídeos no meu canal. E sinceramente eu demorei mais do que eu queria pra voltar, e isso tem dois motivos. O primeiro motivo é que eu tive uma crise de ansiedade por achar que eu não conseguiria ganhar a vida na internet. E os grandes objetivos que eu tenho pro futuro, como virar um desenvolvedor indie e criar o meu mangá independente, acabaram ajudando nessa ansiedade. E o segundo motivo é que no especial de fim de ano que eu fiz ano passado, uma das coisas que eu disse que queria fazer no canal era criar vários cenários e skins pro meu personagem. Então já dá pra imaginar quanto tempo eu perdi no lado artístico do meu canal. Mas durante esse tempo não aconteceu só coisas ruins, também aconteceu as coisas muito boas. Como por exemplo, eu dei uma melhorada nos meus desenhos e também o Dusty, que é um dos meus youtubers favoritos, reagiu a um dos meus vídeos. E nesse react ele deu alguns conselhos e dicas que me ajudaram a melhorar a qualidade dos meus vídeos. E agora eu tô de volta e com um vídeo que eu prometi fazer há muito tempo, que é o vídeo ensinando a como criar um OC. Um OC é um personagem que você cria do zero, podendo criar um visual único pra ele, uma história e até personalidade. É aí onde vem o nome desse tipo de personagem. OC é uma abreviação da palavra Original Character, que traduzindo para português é personagem original. E dá pra usar um OC para várias coisas, como por exemplo criar uma história em quadrinhos ou usá-lo como um avatar para aparecer nos seus vídeos. E dá pra criar qualquer tipo de OC, e a sua única limitação é a sua criatividade. Criatividade é essa que não é muitos que tem por aí. Então nesse vídeo eu vou ensinar como criar um OC. Não só isso, como também vou falar sobre o meu OC, o Shinigami Felin, que é o personagem que vocês estão vendo na tela nesse exato momento. Olá pessoal, eu me chamo Shinigami Felin e vocês estão no canal The Darkness Kingdom. E hoje eu vou ensinar como criar um OC, para caso você queira criar algum personagem para poder criar uma história em quadrinhos, animações, jogos e assim por diante. Então faça um lanchinho, se acomode, fica bem confortável e não se esqueça de fazer o famoso ritual. Dá like, se inscrever e compartilhar o vídeo para que a palavra do canal chegue para mais pessoas. Agora vamos começar o vídeo. Primeiramente vou falar dos tipos de OCs. Existem vários tipos de OCs, mas os dois mais famosos e também o que eu vou falar aqui são os self-searches e os originais. Começando pelos self-searches. Os self-searches são OCs que foram criados sendo baseados em alguma pessoa na vida real. Os self-searches possuem duas variações, que são os não tão baseados em alguém e os completamente baseados em alguém. A primeira variação é de um self-search que, apesar de ser baseado em alguém, possui características próprias o suficientes para ser separado da pessoa que foi usada como base. Um bom exemplo é o Rudo Surebrek, que é o principal protagonista de Gashakuta. A Kei Urana, criadora de Gashakuta, disse em entrevista que ela usou de base ela mesma quando tinha a mesma idade do Rudo para poder criar o personagem. Só que o Rudo possui tanta individualidade que dá pra separar ele da Kei Urana, mesmo ele tendo sido baseado nela. Já os completamente baseados em alguém são praticamente a mesma pessoa da vida real, só que aplicada num personagem ficcional. Eu não tenho muitos exemplos bons pra usar nessa parte. O único exemplo que me vem à mente é a Velma da série da Velma, que... é melhor a gente não falar sobre isso. Um OC self-search é um tipo de OC legal, porém ele pode ser uma faca de duas pontas. Isso porque dependendo de como ele for feito, ele pode tanto dar certo quanto dar errado. Por isso seria mais recomendado você criar um OC original. OCs originais são OCs feitos do zero, sem ser baseados em alguém ou em algum personagem. Um bom exemplo é o avatar do Dusty. O Dusty usa como avatar uma entidade cósmica que tem poder de destruir universos. Eu também poderia usar o meu avatar como exemplo, mas vai ter uma parte no vídeo dedicada só pra ele, então aguardem. Esses dois não são os únicos tipos de OCs. Existem vários outros tipos de OCs, como por exemplo OCs não originais, que são OCs que foram criados com base em universos que já existem. Eu só falei desses dois tipos porque são mais famosos e também os mais utilizados. Muito bem, terminei de explicar os tipos de OCs, agora tá na hora de dar uma mini aula de como criar um OC. Agora tá na hora de uma mini aula de como criar um OC. Para criar um OC você vai precisar de três coisas: um conceito, uma história e um bom design de personagem. Vou explicar o que são essas três coisas para vocês entenderem melhor o que elas são, começando pelo conceito. O conceito é a base do seu personagem, é o que vai determinar o que o seu personagem vai ser. Vou usar de exemplo o Ichigo, o principal protagonista de Bleach. Na história de Bleach existem 4 raças principais, que são os humanos, Hollows, Shinigamis e Quincy's. E o Ichigo é híbrido dessas 4 raças, sendo assim ele pode se tornar alguém igualmente forte ou até mais forte do que o Rei das Almas, que é Deus do universo de Bleach. Então o conceito do Ichigo é ser alguém poderoso que pode se tornar Deus. Já a história é o que vai determinar a personalidade do seu OC. Vou usar o Rudo novamente como exemplo. A personalidade do Rudo é de um garoto violento e emocionalmente abalado. Isso porque a história do Rudo é que ele era um garoto extremamente odiado na cidade que ele vivia, pelo motivo dele ser um filho de um assassino. Apesar de parecer, um conceito e uma história não são tão necessários para criar um OC. Você pode muito bem criar um OC sem uma história ou um conceito que não vai fazer falta. Porém, não dá para dizer a mesma coisa de um bom design de personagem. Isso porque geralmente um
design de personagem é a primeira coisa que as pessoas vão ver em um personagem. Então ter um bom design de personagem é importante para poder chamar a atenção das pessoas, fazendo elas terem interesse em conhecer o seu personagem. E para criar um bom design de personagem, você vai precisar de duas coisas que eu chamo de beleza visual e beleza espiritual. Vou explicar essas duas coisas para vocês se entenderem melhor, começando pela beleza visual. A beleza visual é um visual que é agradável aos olhos, é um visual que a gente gosta de ver e apreciar. Já a beleza espiritual é um visual que conta a personalidade do personagem, sem que a gente precise ter uma explicação de como é a personalidade do personagem. Vou dar alguns exemplos de personagens que têm a beleza visual e a beleza espiritual. Começando com a Unohana. A Unohana possui a beleza visual e a beleza espiritual em sua aparência. A Unohana, além de ter uma bela aparência, o visual dela também mostra que ela pode parecer uma mulher de bom coração, quando na verdade é uma espadachim poderosa que gosta de lutar até a morte. Já outro exemplo que eu vou usar é a Amo, um personagem de Gachakuta. Já deu pra perceber que eu gosto bastante de Gachakuta, né? A Amo não tem um visual exatamente agradável de se olhar, já que a sua aparência passa um ar estranho e desconfortante. Mas essa é a proposta do visual da Amo. O ar estranho e desconfortante do visual dela serve para mostrar que ela teve um passado tão terrível que quase perdeu toda a inocência e gentileza dela. Pode parecer que só personagens bonitos têm a beleza visual e a beleza espiritual, mas até personagens que têm como proposta ser feios têm essas duas coisas. Um bom exemplo é o Gyutaro, personagem de Demon Slayer. Apesar do Gyutaro ser feio, mas feio que dói, ele tem a beleza visual e a beleza espiritual em sua aparência. Além dele ter um visual bem maneiro, o visual dele também mostra que ele é um monstro que sofreu quando era humano. Enfim, essa foi a mini aula de como criar um OC. Com essas três coisas você vai poder criar o seu próprio OC. Vou dar alguns exemplos. Se o seu OC é um mágico de circo que tem o poder de controlar espíritos, então cria um mágico com detalhes sobrenaturais em sua aparência. Ou então se o seu OC é um espírito que protege uma floresta, então cria um animal antropomórfico com uma roupa e acessórios que parecem ser feitos de materiais vindos da natureza. E para finalizar, se o seu OC é um anjo que representa a inocência e a bondade das crianças, então cria uma criancinha com detalhes religiosos em sua aparência, como cruzes e uma auréola. Muito bem, terminei de explicar como criar um OC. Agora chegamos na parte que a maioria de vocês estavam esperando. Hora de falar sobre o meu avatar. A história do meu OC é a seguinte. Em um mundo mágico habitado por animais antropomórficos, existiam duas deusas, Sakuya, a deusa da vida, e Izanami, a deusa da morte. E cada uma das duas deusas possuía sua própria dimensão. A Sakuya tinha um paraíso e a Izanami tinha um purgatório. Enquanto o paraíso era um lugar alegre e pacífico, o purgatório era um lugar completamente desprovido de vida. Graças a isso, a Izanami era um ser solitário que só fazia o seu trabalho, e quando a Sakuya percebeu isso, ela decidiu tentar ajudar. Então a Sakuya entregou para Izanami um cristal que permitiria que a Izanami pudesse criar três coisas: uma raça, um reino e principalmente um filho. E então a Izanami criou uma raça chamada de Shinigamis, que são espíritos que trabalham guiando as almas dos mortos para a pós-vida. E depois a Izanami criou um reino em que ela e os Shinigamis poderiam viver, e esse reino foi nomeado de o Reino das Trevas, ou se preferir chamar, The Darkness Kingdom. E finalmente a Izanami criou um filho, e esse filho é o Shinigami Fellini, também conhecido como Semideus da Morte. Inicialmente, pelo Shinigami Fellini ser um Semideus da Morte, ele era alguém extremamente arrogante e orgulhoso. Porém, com o passar do tempo, ele foi conhecendo pessoas que foram se tornando amigos deles e ajudaram ele a melhorar como pessoa. Como por exemplo a Rachel, uma híbrida de demônios que trabalha como um caçadora da igreja, Shiny, o príncipe dos anjos e filho de Sakuya, Emily, a princesa das feiticeiras, e Auriki, um jovem caçador de recompensas. Graças a essas pessoas, o Shinigami Fellini se tornou alguém melhor e começou a levar o seu trabalho de príncipe dos Shinigamis e semideus da morte mais a sério. E essa é a história do meu OC, e para representar tudo isso que eu falei, eu criei esse visual para ele. A coloração roxa com vermelho junto com as partes necrosadas mostra que ele é uma entidade que está ligada com a morte. E a roupa com símbolos religiosos contrastando com a coloração cinzenta da roupa mostra que ele era alguém arrogante que está lentamente se tornando alguém melhor. E esse é o meu OC. Comentem se vocês gostaram desse personagem que eu criei. Enfim, terminei de falar sobre o meu OC. Agora vamos finalizar esse vídeo. Enfim, finalmente voltei a postar vídeos depois de vários meses de pausa, e eu tô feliz por ter voltado a postar vídeos. Eu tô meio chateado por ter ficado bastante tempo sem postar vídeos, mas eu vou tentar voltar ao formato semanal de postagem de vídeos. E eu tenho bastante ideias para vídeos futuros, como por exemplo vídeos analisando as animações indies que eu gosto, como por exemplo Laka Daisy e Welcome to the New Age. E também eu tô querendo fazer uma série de vídeos falando de Gachakuta, que é o meu mangá favorito. E no dia 22 desse mês eu vou postar um vídeo especial, porque esse é o dia seguinte do meu aniversário de 19 anos. Eu não vou falar qual vai ser o vídeo porque vai ser uma surpresa, então aguardem. E sobre meu mangá, eu acabei ficando bastante tempo sem tocar nele, mas eu decidi voltar a trabalhar no meu mangá. Vou tentar fazer 2 ou 3 páginas por dia. E antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer ao Dusty por ele ter feito um react de um vídeo meu, já que nesse react ele deu algumas dicas e conselhos que irão me ajudar a melhorar a qualidade dos meus vídeos. Eu ainda tenho muito que melhorar, principalmente na narração, mas eu estarei sempre tentando fazer um vídeo melhor que o outro. Enfim, esse foi o vídeo. Dá like, se inscrevem se gostaram do vídeo e comentem o que gostaram e o que não gostaram no
no vídeo para estar melhorando nos próximos vídeos. Eu me chamo Shinigami Feline e até o próximo vídeo.